Olá, 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 de volta. Voltamos. Deixa eu colocar de novo aqui sobre. Colocar aqui o texto enquanto todo mundo vai voltando. Tá? Espero que esteja sendo compreensível para vocês. Pronto, fixei o comentário. Ah, Luiz, tu pode postar de novo a questão que você levantou, só para eu poder ler? Né? Cadê? Deixa eu ver se o Luiz entra. Cadê o meu colega Luiz? Que ele fez uma pergunta lá que eu queria responder pela importância, né? Pela importância dela. Ah, Luiz, meu filho, entre. Bom, Luiz ainda não entrou? Então vamos lá. Vou tentar responder o que eu lembro do que ele perguntou. Acredito que o Luiz perguntou que se Jung tivesse tido de tempo de revisar sua obra ao final da sua vida, como Freud fez, se nós teríamos uma obra menos hermética, como a que ele fez. Luiz, estou tentando responder a tua pergunta, tá? Tu que está chegando agora, né? Que você perguntou se Jung tivesse tido o tempo de revisar sua obra no final da sua vida, como Freud fez, se o texto dele pareceria ou se apresentaria menos hermético. Então, essa é uma pergunta importante, porque por tudo que eu já pude ler do Jung, né, se passou alguma coisa, então ainda vou ter tempo, muito tempo para ler a obra dele e complementar essa visão que eu tenho. Uh, o Jung ele não mexeria na sua obra além do que ele mexeu. Como ele foi no final da sua vida, ele faz uma revisão dos símbolos de transformação, né, que originalmente é chamado de transformações e símbolos da libido. Ele faz a correção da psicologia do inconsciente e do eu inconsciente, pela importância que tem não só na apresentação sintética da sua estrutura conceitual, não da sua teoria, porque Jung não produz teoria, né, da sua estrutura conceitual, né, mas também pela importância para a clínica, porque o livro A Psicologia do Inconsciente e o Eu Inconsciente são extremamente importantes para a gente compreender a clínica do Jung. Tá? Então, eu digo que, assim, baseado no que eu já pude ler do Jung, o Jung não revisaria a obra dele como Freud fez, porque Freud tinha em vista um sistema de pensamento. E Jung, né, não tinha em vista isso. Acredito que talvez no final da vida dele ele pensasse, né, talvez em elaborar uma grande síntese, não para minimizar nenhuma dificuldade, né, questão de dificuldade do texto, da apresentação das ideias, mas ele sempre foi muito enfático ao afirmar que aquilo que ele publicou ele não teria como publicar de outra forma, porque ele precisava justificar o pensamento daquele jeito. Ele precisava sim daquela abundância de paralelos, né? E ele era extremamente, né, econômico. Nesse sentido, ele era realmente muito discípulo do James, porque ele não, primeiro, ele não se repetia, e segundo, ele só alterava um conceito quando ele encontrava na experiência clínica, né, fenomenológica, uma fenomenologia que tivesse substância suficiente para fazer ele mudar de ideia com relação àquele conceito. E aí ou ele retifica ou ele o amplia. Mas ele nunca teve em vista produzir uma obra que fosse sintética. A única obra realmente sintética que a gente poderia dizer, mas porque ele foi convencido pelos próprios sonhos, né, após analisar sonhos que ele estava tendo quando foi convidado e insistiram para que ele produzisse, né, organizasse o Memórias, o Homem e Seus Símbolos, né, onde ele apresentasse um capítulo que sintetizaria, de certa forma, a sua obra para o público leigo. E ele escolheria 4 colaboradores para escrever um capítulo cada qual para essa obra. Ele não foi convencido por nenhum dos seus discípulos, por nenhum dos seus colaboradores, por nenhum editor das suas obras completas. Ele foi convencido pelos seus sonhos. Um sonho em que ele falava para um grande público leigo. E ele percebia que as pessoas entendiam a sua obra. Então, a partir desse sonho, ele decide escrever, né, o capítulo do Homem e Seus Símbolos. Mas ele nunca teve a intenção, nem a vontade, nem a disposição
de fazer uma grande síntese da sua obra. Realmente não fazia o estilo do Jung, e ele se sentia muito cansado exaustivamente com essa possibilidade. Não à toa, quem vai publicar, né, as sínteses teóricas das suas obras, né, e aí claro que com o consentimento do Jung, porque ele teve a possibilidade de fazer, é o Erich Neumann, com o Ego e Arquétipo, tem lá uma síntese do pensamento do Jung, e é engraçado quem puder ler aquela obra, essa obra do Neumann, Ego e Arquétipo, tem a sua ponto de referência no Eu Inconsciente do Jung. Quem já leu o Eu Inconsciente, já pôde ler, né, Ego e Arquétipo, vai perceber, né, que são obras que, de certa forma, a obra do Neumann faz uma referência direta à estrutura, né, ao sumário, à estrutura, né, geral dessa obra. Eu recomendo quem não leu fazer uma leitura dessas duas em conjunto. Mas eu diria que a grande obra que talvez tentou fazer essa proposta de síntese do Jung, primeiro, foi o capítulo Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico, e depois Mysterium Connuntionis. O problema é que se a gente não entende primeiro a psicologia do Jung, para depois entender o lugar da alquimia no desenvolvimento dos seus conceitos, né, de toda a sua psicologia, a gente vai fazer uma leitura muito deturpada e vai acabar se relacionando com o texto do Jung de uma maneira muito despreparada e acaba realmente não entendendo nada. Mas enfim, isso é só um adendo para a compreensão do prejuízo que Memórias, Sonhos e Reflexões traz para a compreensão da obra do Jung. Então tudo aquilo que eu falei, né? Primeiro, a resistência de Jung não querer produzir uma autobiografia, porque ele tinha uma compreensão muito clara do problema que era escrever uma autobiografia, porque é o momento em que você escolhe aquilo que você acha que é relevante falar e aquilo que você acha que não tem relevância falar. E esse é um problema. Jung, como defensor da equação pessoal, sabia que tudo na vida dele tinha importância para a produção de uma autobiografia. Só que ele não queria expor, ele não queria ser desonesto intelectualmente ao fazer esse tipo de escolha. Então ele não tinha intenção nenhuma. E aí é quando surge o Kurt Wolff, né, representando a Pantheon Books, né, com a intenção de produzir uma obra biográfica do Jung, e convence, né, através de uma orientação da Yolande Jacobi, convence a Aniela Jaffe a trabalhar com o Jung. Jung acaba concordando, meio que resistindo, mas acaba concordando a ser entrevistado pela Aniela Jaffe, e a Aniela transcrever, né, anotar tudo que Jung falar sobre o seu processo. Só que, sendo muito fiel ao seu pensamento, Jung não apresenta as suas ideias de um modo cronológico, de um modo lógico, sequencial. Jung vai por uma associação livre, uma pergunta que desencadeia uma memória, que desencadeia outra, e que a partir daí vem uma sucessão de memórias que vão sendo acrescentadas a essa fala, a esse relato. Não existe uma narrativa, né? E o Chandassani, ele coloca justamente isso no final do seu artigo, que é quando ele fala o seguinte: a própria Jaffe lida com a diferença entre os textos publicados e as entrevistas reais. Né? Vamos pensar, texto publicado, é essa obra que nós temos em mão. E as entrevistas reais, o que tanto Derrida quanto Chandassani chamam de protocolos, né? Que são os textos originais das entrevistas. Né? Alguns sustentaram que, como ela era secretária de Jung, sua tarefa na compilação de memórias simplesmente teria sido a de anotar o relato, né, de Jung. Essa afirmação enfurece Aniela Jaffe, levando-a a revelar seu papel ativo no trabalho. Eu não vou ficar enfurecido se alguém relata que o meu papel é exatamente o meu papel. Por que eu vou ficar puto se alguém diz que eu estou apenas transcrevendo as memórias de Jung, se é exatamente isso que eu estou fazendo? Não tem lógica. E aí a justificativa que o Chandassani traz em uma carta, Jaffe relatou, né, uma carta para ele, Jaffe relatou que seria completamente ridículo afirmar, como muitos o fizeram, né, que Jung meramente havia ditado para ela. Ela observou que Jung falava de maneira semelhante à associação livre freudiana, né, sendo que tal modo de falar não poderia ser publicado. Ela disse ter tido um trabalho imenso em desembaraçar essas associações em uma narrativa coerente. Portanto, a visão de que o texto foi simplesmente ditado representou um grande elogio ao seu trabalho. Por quê? Porque ela teve que desatar todos os nós envolvendo a narrativa do Jung e construir um texto coerente, construir uma narrativa com começo, meio e fim. Jung não produziu isso.
E aí a gente já destrói essa lenda, essa fantasia de uma autobiografia, tá? Que já nos leva a uma possibilidade de compreensão madura dessa obra. E aí Chandrasekhar continua. Essa afirmação revela sua parte ativa no texto. Sugere que a estrutura narrativa total do livro, que foi tomada não somente como a quinta essência da vida de Jung, vide que a Barbara Hanna, o Lawrence von der Post, né, e outros vão se referir ao texto de Memórias como a quinta essência, né, da obra dele, e isso aí é uma compreensão equivocada. Eles não sabiam desse problema. Nós hoje temos a possibilidade. O Chandrasekhar, quando se propõe a produzir esse artigo, né, ele vai tomando contato, aquilo que ele já sentia. Vamos só relembrar, tá? O Chandrasekhar começa a sua vida acadêmica pesquisando a obra do Freud. Não à toa tem um livro da Unesp onde ele faz um resgate junto com um freudiano. Depois, na descrição do livro lá na descrição da live lá no YouTube, eu indico esse livro. Eu vou indicar porque eu não estou lembrando dele agora, então serve para quem tiver interesse. Ele produz um texto que, se não me engano, o livro é Arquivos de Freud, tá? Onde ele vai fazer uma recuperação de vários textos que apresentam Freud não daquela forma que o Ernest Jones gosta de fazer, mitificada e tal, mas do pesquisador real. E aí Chandrasekhar começa a se aproximar e se aprofunda, se encanta com a psicologia do Jung e começa a aprofundar e produzir textos e material acadêmico da psicologia do Jung. A partir daí ele vai ganhando relevância, né? Se tiver alguma incongruência com o que eu estiver falando, por favor, depois vocês podem me corrigir. Tá? Eu estou trazendo de memória aqui, não foi um texto produzido que eu deixei já de pronto. Mas o Chandrasekhar vai, a partir daí, focar toda a sua inteligência, a sua cultura, o seu conhecimento e o seu trabalho, né, em desembaraçar essa lenda freudiana e ressaltar a importância do Jung no cenário acadêmico, no cenário cultural, no cenário do pensamento do século XX. Então, vou sim, Manoel, vou disponibilizar no YouTube, nem se preocupe. As duas partes vão estar lá. Vão estar separadas, tá? Mas vão estar lá. E aí o Chandrasekhar, a partir daí, se desenvolve, vai publicar uma quantidade enorme de textos que, infelizmente, estão publicados em inglês, né? Aí é importante a gente desenvolver a competência na língua inglesa para poder ter acesso a esse material. Publica o livro Jung e a Construção da Psicologia Moderna, que eu recomendo sempre. Muito mais importante do que ler os comentadores de Jung é ler esse texto, sabe? Para você ter uma ideia da amplitude e da profundidade da obra do Jung. Essa, assim, é uma obra de algo que não foi escrito pelo Jung, que para mim é talvez o mais importante, o melhor texto que apresenta Jung realmente como um pensador polivalente, tá? Então essa é a importância do Chandrasekhar, e é quando ele se propõe a escrever esse artigo que vai no sentido de desconstruir ainda mais a lenda freudiana e ressaltar quem é Jung, trazer à tona, desembaraçar Jung, né, dessa malha, né, terrível e assombrosa de incompreensões, de difamações, de deturpações propagadas não só pela IAFE, né, que teve participação ativa nisso, né, e aí tem lá os seus motivos. Quando você estuda mais profundamente, você percebe que tinha sim também um motivo, o texto serviria para ela se sustentar, tem toda uma questão que está envolvida, né, nesse sentido, mas a família do Jung foi, de certa forma, talvez a maior responsável por essa destruição das suas memórias. Né? Espero que o Chandrasekhar consiga, né, em vida, publicar esses protocolos, e aí a gente vai ter acesso realmente a quem era Jung. Um Jung muito mais transparente, um Jung muito mais à vontade e que fala sem medo o que pensa. E aí, continuando, essa afirmação revela sua parte ativa no texto. Sugere que a estrutura narrativa total do livro que foi tomada, não somente como quinta essência da vida de Jung, mas como exemplo do novo mito de individuação que este representou, foi amplamente uma construção dela. Então tudo isso que a gente lê aqui, no modo como foi apresentado, é a visão, é a equação pessoal de Aniela Jaffe, amparada nas memórias do Jung. Obviamente ela teve um material para poder utilizar isso. Mas isso aqui é uma narrativa, isso aqui não é uma autobiografia, isso aqui é uma biografia. A primeira biografia, diga-se de passagem, e que já começa com problemas. Então, coitado do Jung, né? Já sofria com difamação e compreensão em vida. E aí morre, não vê esse texto publicado, que é publicado depois da morte dele,
e ainda sofre com isso, né? Aquilo que poderia ser uma biografia, né, e apresentá-lo de modo mais maduro, como um pensador sério, acaba servindo para aumentar ainda as incompreensões, né, e as deturpações em torno do seu pensamento. E ele continua. Os próprios textos datilografados dão uma impressão completamente diferente. Tá? Não vou ler para vocês o capítulo todo, porque aí o artigo eu quero que vocês leiam, fiquem à vontade, mas é só para mostrar que isso que a gente aprende, que a gente às vezes é convidado em pós-graduação para ler e fazer resumos, eu não sei se tem gente aí, tem uma colega minha que está fazendo pós-graduação agora e o trabalho dela é justamente escolher um capítulo dessa biografia, não é autobiografia, dessa biografia, né, imperfeita, incompleta e deturpada sobre Jung, e fazer um comentário. Então, assim, se quiser adicionar isso, essa referência que eu trouxe, que também vai estar lá no YouTube, eu vou descrever todas as referências que eu utilizei, serve para a gente começar a tentar entender quem é Jung e que é isso que ele produz. Tá? Eu tenho até um postzinho que eu vou, na sequência, na próxima semana, fazer um comentário sobre ele, fazer uma postagem. Mas, para quem estiver vendo no YouTube, tá, gente? Isso vai estar no meu Instagram. Se você está vendo isso bem depois da publicação, você volta lá no Instagram e se você vai ver, tem um post onde ele vai falar sobre o projeto dele, que não era um desenvolvimento da psicanálise, nem uma dissensão da psicanálise, mas era um projeto de psicologia, tá? Que envolve uma noção de psicopatologia, mas não parte de material psicopatológico. Então, Jung coloca assim, Jung não, o Richard Hull, há toda a diferença do mundo entre o livro chamado A Autobiografia de Jung e um livro de memórias de Jung editado por Aniela Jaffe, de que poucos ouviram falar. Um é automaticamente best-seller, o outro não. Isso aqui que eu acabei de citar é um dos reforços do porquê o texto foi publicado desse jeito, independente de representar exatamente o pensamento do Jung ou não, independente de representar as memórias de modo fidedigno ou não. Por quê? Porque também tinha um interesse econômico, tinha um interesse financeiro. Eles sabiam que um livro de uma personalidade tão controversa como era conhecida à época, né? Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, psicólogo também apóstolo, que ele vai desenvolver todo um conjunto de conceitos, né? E uma psicologia própria, né? A produção de uma autobiografia, né? Por ele próprio, era um best-seller, já, né? Nascituro. Já era assim, em potência um best-seller. Já sabia que ia vender muito. Mas, ao contrário, um livro que fosse apresentado como uma biografia de uma figura completamente desconhecida, como Aniela Jaffe, para ele não representaria um best-seller. Representaria apenas um livro que poderia passar, né, para a posteridade de modo quase ignorado. Então, no final, e aí essa aqui merece citação, o Chandasani fala uma coisa que eu concordo em absoluto, que é: o que era realmente uma biografia extraordinária, se tivesse respeitado né, as memórias como Jung as apresentou, foi lida erroneamente como uma autobiografia. Não, perdão. Né, o que era realmente uma biografia extraordinária, se tivesse entendido que isso aqui era uma biografia, isso aqui não era uma autobiografia, foi lida erroneamente como uma autobiografia. Desafortunadamente, parece que quando ativeram-se ao significado da confissão da equação pessoal de Jung, seus esforços estavam em parte direcionados para determinar a forma que ela deveria ter, quais memórias e sonhos omitir, né, modelando Jung em seus próprios gostos, fazendo-o portador de seus mitos pessoais. Agora, poderia ser o tempo de destitiazar? Então ele termina o seu artigo fazendo essa pergunta: será que agora que a gente tem acesso a todo esse material, que a gente compreende de maneira muito mais transparente como foi o processo de produção dessa biografia da obra do Jung, a gente teria condições de destitiatizar ele, né, e fazer uma leitura de quem ele foi a partir das suas próprias palavras, ou a gente vai manter, né, essa titiazação do Jung. Ela é uma palavra muito nova para o meu vocabulário, mas será que está na hora da gente fazer uma leitura a partir dele e não a partir da deturpação que fizeram dele? Luiz, não sei. Eu gostaria muito que ele conseguisse isso. Se ele conseguir publicar os livros negros, eu acredito que ele consegue publicar os protocolos. Só que, qual a diferença?
Por isso, eu penso que assim, eu espero que sim, mas eu acho que nem tão cedo ele consegue publicar isso. Por quê? Os livros negros apresentam a gênese do livro vermelho. Mas ali, como é um confronto com o inconsciente, com as imagens do inconsciente, não causa tanta ojeriza para a família do Jung, porque não expõe a intimidade deles. Já os protocolos, como é um registro das memórias do Jung, tal qual ele as relatou, se torna problemático. Por quê? Porque Jung vai apresentar, trazer opiniões sobre a própria família, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, que chocou os seus filhos e os seus netos e até hoje cria um grande embaraço. Imagine você afirmar que sua mãe é histérica. Né? Imagine você falar de modo mais transparente sobre o problema de fé que você percebia que o seu pai tinha. Imagine você ter acesso, né, como a família do Jung, imagina, ela permitiu que o público em geral, né, o mundo inteiro, vamos dizer assim, ou todas as pessoas que tiverem interesse ao redor do mundo pelos textos, né, dos protocolos, né, ter acesso a detalhes, né, a relatos de Jung, né, que poderiam parecer ofensivos para a comunidade da psicanálise, que poderiam parecer ofensivos para outros pensadores. Né? Imagine você ter acesso a textos que falam abertamente, né, que Freud foi importante, mas que mais importante do que Freud foi Eduard von Hartmann, mais importante que Freud foi William James, mais importante que Freud foi Theodore Flournoy, mais importante que Freud foi Carl Gustav Carus, que era um psicólogo espiritualista e abertamente espiritualista. Então imagine tudo isso, quanta polêmica não vai levantar. Vai levantar muita poeira. Então eu acho muito mais fácil a publicação dos livros negros, como até o próprio Chandassani fez a divulgação no congresso que teve aqui no Brasil no ano passado, lá em Bento Gonçalves, né? É muito mais fácil ele publicar os livros negros do que os protocolos. Obviamente, eu adoraria que os protocolos fossem publicados, eu adoraria que o próprio Chandassani pudesse colocar eles, independente de ordem cronológica ou na forma como eles foram redigidos, mas eu acho muito difícil. Quem sabe, quando essas obras, né, se em algum momento isso aí entrar em domínio público, eu não, em questão jurídica eu não posso afirmar isso. Eu não sei se tem espaço para que esses protocolos possam ser compreendidos a partir da lei de direitos autorais, né, e a partir de um determinado tempo, acredito que são 70 anos ou mais, né, eles entrarem em domínio público. Mas, né, se pudessem, olá mãe, se pudesse, se isso acontecer, não vai ter problema nenhum. Qualquer editora, qualquer organizador, né, com a autorização legal, vai poder acessar esse material e publicar. Não sei. Mas acaba acontecendo que sim. Deixa eu responder aqui o Fernando. Na sua percepção, a comunidade junguiana no Brasil tem a noção das incongruências do Memórias? Cara, eu não quero ser presunçoso, não quero ser irresponsável e não quero cair, né, num erro. Mas eu acho, pelo pouco que eu já pude ter acesso, que sim, boa parte da comunidade junguiana no Brasil adota essa perspectiva que é congruente com a lenda freudocêntrica e parece que ainda não tomou contato com a importância de revisar criticamente esse texto e de produzir, inclusive, materiais, aí, artigos, livros, comentando o quanto uma leitura, né, inicial e como a manutenção, né, desse livro como leitura inicial para as pessoas contribui para uma compreensão completamente deturpada, incongruente, incoerente, né, inadequada da obra do Jung. Então, assim, pelo que eu pude ver, existe muita gente séria já com essa perspectiva, que já compreende esse problema, né, que já compreende o texto dos Memórias como um texto que não pertence ao próprio Jung e que também é um texto que vai na contramão da própria proposta teórica do Jung, né, trazendo aqui, colocando como referência duas temáticas bastante polêmicas, que é a importância do Freud para a sua vida e para a sua obra e a importância de Deus. Né? Então, eu não sei a extensão do quanto, né, a comunidade junguiana no Brasil realmente tem consciência desse problema. Mas só para você ter uma ideia, já cansei de ver gente,
né, youtubers aí, analistas junguianos, youtubers também, pessoas que se arrogam aí, pensadores do Jung e capazes de transmitir o conhecimento junguiano, ou seja, docentes, né, afirmando que Jung era místico. Então, assim, se a pessoa é capaz de afirmar na contramão do que o próprio autor está falando, né, ele justifica em várias obras, inclusive no A Natureza da Psique. Acredito de cabeça agora que é o parágrafo 285. No finalzinho do parágrafo ele afirma taxativamente que ele não é místico, porque ele trabalha com a fenomenologia da psique. Ele elabora um conceito empírico descritivo que tem a ver com o seu projeto de uma psicologia geral. Então ele afirma isso, ele afirma que ele não é metafísico, ele afirma que ele não é místico, e aí você encontra a gente gravando vídeo na internet, justificando por que ele realmente era místico. Então, assim, é difícil, complicado, né? E aí eu não sei, eu não posso dizer para você a extensão, mas assim, infelizmente eu tenho visto muito essa divulgação, eu tenho visto muito esse modo irresponsável de apresentar o Jung às pessoas. Eu, Anderson, me responsabilizo pelo que eu falo. Eu, Anderson, me responsabilizo pela psicologia que eu estou estudando. Então, para mim, psicologia junguiana, psicologia complexa, como foi a que Jung definiu, não é nem psicanálise, e nem é mística, e nem flerta com a metafísica. É uma psicologia que tem um projeto tão legítimo quanto o projeto filosófico da fenomenologia de Husserl, que é trabalhar com a experiência das pessoas. Jung trabalha, a matéria-prima dele é a experiência das pessoas. Seus conceitos surgem do relato de experiência dos sujeitos. E aí, relato de experiência, experiência consciente, relato dos seus produtos, né, do inconsciente, as fantasias, as imaginações, a imaginação ativa, né, o produto dos sonhos. Tudo isso é o que embasa a empiria do Jung. Então, volto. Né? A compreensão dessa obra aqui vai na contramão do que o próprio Jung afirma por todas as suas obras. E aí você ter contato com esse texto primeiro e depois ter contato com a obra dele, pedagogicamente falando, é um desserviço para a compreensão da sua obra. Você vai ter que queimar muitos neurônios para poder você compreender que aquilo que você aprendeu, né, seja através de pseudos, né, não vou ser tão radical assim, através dessas pessoas que acabam compreendendo deturpadamente o Jung e transmitindo, às vezes até com boa fé, não é nem má fé de muitas pessoas, é até boa fé da pessoa, só que ela não se deu ao trabalho de fazer uma leitura crítica. E aí, infelizmente, aprende isso, né? Aprende isso em pós-graduação, não sei até que ponto nos institutos, né, de formação, né, onde se formam analistas, essa compreensão está. Eu não posso falar porque eu não tive condições de estar, né, dialogando com o pessoal que passa pelas formações, que dá aula nas formações. Não posso afirmar, não vou ser irresponsável nesse sentido, mas assim, eu tenho visto muitas pessoas, muitos professores de graduação e de pós-graduação fazendo muita bobagem, divulgando muita bobagem em nome do Jung. Que quando você estuda seriamente a obra dele, você percebe que não tem nada a ver, tá? E aí eu faço essa crítica aberta até o texto que o Murray Stein publicou recentemente, agora está traduzido pela editora Vozes, que é o livro Psicanálise Junguiana, onde ele propõe, né, o título Psicanálise Junguiana como uma proposta moderna, um desenvolvimento da clínica junguiana. Então a clínica junguiana hoje, no seu desenvolvimento contemporâneo, pode e deve ser chamado de psicanálise junguiana. Para mim isso é furada, tem um furo epistêmico aí gritante, absurdo, porque a proposta teórica e epistemológica do Freud, embora você possa encontrar ressonâncias em várias questões e possa tentar um diálogo entre os dois, são completamente diferentes. Ambas as propostas psicológicas representam visões de mundo bastante distintas. Jung enxergava um mundo, a sua equação pessoal era completamente diferente da do Freud. Então Jung queria responder questões diferentes da do Freud. Jung queria apresentar através das suas obras, aquilo que a fenomenologia da psique, né, evidenciava para ele na sua experiência clínica, no contato com outros pesquisadores. Para o Freud, em alguns momentos, não. O Freud vai elaborar em muito uma metapsicologia.
né? Não estou dizendo que a psicanálise está errada e a psicologia junguiana tá certa. Não. A questão é que são propostas epistemológicas diferentes. Então eu não posso fazer um balaio de gato, botar vários gatos de vários tipos diferentes, botar dentro de um saco e dizer que aqui, ó, tem só um gato. Não existe. Isso é um paradoxo. Não existe um só gato, como não existe uma só pessoa. Jung vai trabalhar isso no Prática da Psicoterapia, quando ele vai falar que o individual, né, é uma antinomia. O individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual. Então não dá para afirmar que os dois são iguais, porque a gente pensa que os dois são representantes de projetos psicológicos que se apresentam na nossa formação em psicologia e na história da psicologia, porque ambos falam do inconsciente, ambos têm visões completamente distintas sobre o inconsciente. Não dá para misturar. Então eu espero que isso fique muito claro para todo mundo. Essa é a minha opinião, baseada em tudo que eu posso estudar. Então, se vocês discordarem, vamos lá, a gente discute sobre isso. Eu gosto muito de trocar essa ideia. Se vocês concordam, eu recomendo. Leia a obra do Jung para poder encontrar ressonância no que eu estou falando. Se o que eu estiver falando é diferente do que o próprio Jung apresenta, fique com o Jung e ignore o que eu estou falando. Mas eu me apresento, eu me preocupo muito em ter responsabilidade com o que eu falo. Tá? Então, a obra do Jung não tem ressonância com misticismo, embora ele analise o aspecto psicológico do fenômeno religioso. Isso a gente não pode esquecer. Jung tinha interesse enorme no fenômeno religioso, mas ele tinha interesse como pesquisador da psicologia. Ele não queria justificar a verdade religiosa. E quando ele apresenta a noção de Imago Dei, né, de que Deus poderia ser associado ao arquétipo do si mesmo, ele não estava querendo dizer e querendo, com isso, fazer uma afirmação metafísica. Então, pronto, estou justificando a fé de qualquer seja aí numa divindade, porque eu encontrei uma correspondência. Não, ele estava querendo justificar que existe um arquétipo que nos predispõe a encontrar, né, algo que acaba reunindo energia psíquica suficiente para ser o diretor da nossa existência. E aí a gente pode projetar isso em qualquer ismo. Você pode projetar isso no monoteísmo, ou você pode projetar isso no comunismo, no capitalismo, né, qualquer coisa que tenha um ismo. Jung fala em vários momentos sobre essa questão. O fato de você renegar a religião não faz com que você psicologicamente não funcione da mesma forma. Você acaba elegendo uma outra figura para receber e ser o receptáculo das suas projeções. Então, se você não consegue encontrar internamente, através do seu autoconhecimento, essas imagens do inconsciente, que Jung vai fazer um estudo extenso sobre isso no volume Ion, se você não consegue encontrar isso exteriormente, né, interiormente, você acaba encontrando isso exteriormente. Por isso as religiões servem tanto como processo de educação também da psique, mas ao mesmo tempo, quando a religião não te satisfaz, você vai encontrar isso, seja numa pessoa que você precisa transformar ela num mito, né? Você vai mitificar essa pessoa, você vai transformar essa pessoa numa ideia, né? Ela deixa de perder, ela perde a sua qualidade de ser humano e ela se apresenta como uma ideia, né, que corresponde aos anseios de uma população. Isso vai alimentar aí os regimes ditatoriais e vai alimentar também o populismo que até hoje se mantém com muita força no Brasil. Então, o fato de você não ter vinculação e não expressar uma confissão religiosa não faz com que você, psicologicamente, não funcione da mesma forma. Essa é uma parte que até hoje é extremamente difícil para as pessoas entenderem, porque o estereótipo de Jung místico vem na frente, e aí você não consegue ler ele como um pensador da psicologia. Você acaba lendo ele como alguém que tentava justificar a sua concepção religiosa através da pesquisa psicológica, e é justamente o contrário. Tá? Isso é extremamente importante, isso vale até lives mais para frente, ou cursos, e qualquer momento e espaço para a gente discutir. Né? A figura controversa de Jafé também escreveu livros de psicologia junguiana, como o Mito do Significado. Independente do Memórias, ela, como autora, produziu algo que vale a pena ler? Produziu. Tá? Não é o fato desse livro, que estava sob sua tutela, ser claramente uma deturpação da figura do Jung, que aquilo que ela produziu depois não tem validade. Tem validade sim, ela publica um livro chamado Psicologia da Morte, ou a Psicologia e a Morte, que é um capítulo dela, um capítulo da Lilian Frey Rom,
um capítulo da Marie-Louise von Franz e um capítulo da Jacobi, se eu não me engano. Me perdoem se eu estou adicionando uma psicóloga a mais. Mas elas produzem um livro onde elas apresentam como Jung se relacionava com o tema da morte. Ela produz o próprio Mito do Significado, que não é um livro ruim, é um livro bom. E ela também produz um outro livro que eu esqueci agora, né, que apresenta experiências, né, da própria obra do Jung. Então, assim, os textos que ela produz não são ruins, tá? Eu preciso deixar isso claro. Não à toa, Jung permitiu que ela tivesse acesso a todas as memórias dele com toda a franqueza que ele pôde ter, porque ele enxergava nela uma pessoa responsável. Ele enxergava nela uma pessoa, né, que lhe passava confiança suficiente para que ele pudesse abrir o seu baú de memórias. Qual é o problema maior? O problema maior não foi ela ter produzido essa narrativa aqui, que é dissonante com a obra e a vida do Jung. O problema foi que ela não conseguiria levar a cabo isso aqui, né, e tudo que ela também ganharia a partir da produção dessa obra, como ela queria, por conta da família do Jung. Principalmente aqueles que acabavam se impondo com mais força, que eram os filhos Walter e Marianne. Né? Então eles acabavam sendo os interlocutores e eles é que acabavam sugerindo os cortes, sugerindo as deturpações, sugerindo, por exemplo, que quando Jung fala que a mãe dele era histérica e que ela era uma mulher, né, obesa, que era uma mulher gorda, né, pede para que corte isso e apresente uma versão mais elogiosa da avó deles, da mãe do Jung. Né? Então, o zelo deles era tão grande que substituir a palavra histérica por nervosa, mesmo assim, era uma péssima escolha para eles. Nem que Jung chamasse a mãe de nervosa, eles queriam. Então você vê até que ponto a própria família do Jung, para mim, minha opinião, é a maior responsável pela deturpação desse texto, que seria já estrondosamente uma extraordinária biografia sobre Jung, e não autobiografia. Porque não é Jung que relata a sua própria existência aqui. Tá? A gente tem aqui um livro, vamos pensar um filme, é um livro baseado em fatos reais, só que aí com a liberdade artística. Sabe aquilo que a gente aprende? Se alguém aí vai se defrontar, deseja estudar cinema, teatro, você tem o que se chama de liberdade artística. Então você vai e a partir dessa liberdade você produz o que você quiser a partir de um dado real, de um dado histórico. Aniara Jaffe acabou tendo que fazer isso. Então, nessa live eu queria trazer essas reflexões, eu queria instigar quem nunca se permitiu ou nunca teve acesso a esses textos, né, a que pudessem procurá-los, a que pudessem lê-los, a que pudessem estudá-los, para compreender que é licença poética. Muito obrigado, Fernando. Exatamente, licença poética, né? Para que pudessem ter a oportunidade de entender Jung. Se você ainda não entendeu a obra dele, se você ainda não entendeu quais são as obras que apresentam Jung de modo sério, se você nunca foi orientado a fazer uma leitura sobre a obra deles, né, eu já digo de antemão, este livro não é nem de longe o primeiro que você deveria ter contato com ele. Tá? Digo só isso. E aí eu recomendaria realmente, no final, para todo mundo, quem quiser conhecer a obra do Jung, esse artigo aqui do Sonu Chandasani, Memórias, Sonhos e Omissões. Esse é um artigo extremamente importante para apresentar toda a problemática que envolve, né, a produção dessa biografia. Eu não chamo de autobiografia, é a biografia do Jung, tá? Deturpada, porque dá o foco ridiculamente absurdo ao Freud, e Freud não teve essa importância toda como esse livro nos faz crer, né? E o capítulo 39 do livro da Deirdre Baer. Eu recomendo, tá? Mesmo que eu desagrade alguns colegas, Heráclito é um deles, mas eu recomendo porque mesmo que com qualquer defeito que possam dizer sobre o relato da Deirdre, as mais de 20 páginas que compõem esse capítulo apresentam vários outros detalhes que numa live aqui eu não consigo dar conta. Tá? Então vai trazer muito mais material, muito mais informação daquilo que eu realmente conseguiria. Não dá, eu não vou estar aqui fazendo uma live onde eu fico apenas lendo um texto para vocês. Para mim não tem lógica. Mas, e ainda mais,
Se você quer entender as influências do Jung, eu também recomendo começar por esse texto, tá? A primeira preleção dos seminários sobre psicologia analítica de Jung, publicado em 1925, publicado aí, acho que não tem nem 2 anos, pela editora Vozes, né? É um seminário fabuloso para você entender qual a importância das referências, muito antes, eu volto a dizer, muito antes que Freud surgisse no cenário, né, internacional de pesquisa em psicologia, até a própria psicanálise surgisse. Jung já era leitor de Kant, Jung já lia durante a graduação, Jung teve contato com Schopenhauer, Jung já estudava o Eduard von Hartmann, que quando o Freud publica Interpretação de Sonhos, todo mundo fica, Freud descobriu o inconsciente. Descobriu não. O que Freud se permitiu, e essa é uma inovação fabulosa, o que Freud se permitiu, né, me perdoem aí os psicanalistas, tá? Não estou falando aqui querendo falar mal de psicanálise, não é isso. Mas o que é que Freud faz com o livro Interpretação dos Sonhos? Ele apresenta uma possibilidade de interpretação psicológica do fenômeno da histeria. E a partir daí, do fenômeno que a histeria permitiu reconhecer, que seria os fenômenos do inconsciente. Então o que Freud apresenta nesse texto é uma proposta psicológica, uma interpretação psicológica de todo esse material. Só que, nesse mesmo ano que Freud está publicando Interpretação de Sonhos, o Eduard von Hartmann está publicando a sua 7ª edição do Filosofia do Inconsciente. E para quem tiver acesso a esse texto, um colega meu, o Luiz Carlos, ele me mandou outro dia, eu tinha uma versão em alemão, e eu acho que eu tinha no computador, não lembro, mas ele me mandou também pelo WhatsApp. Ele encontrou uma versão, né, em inglês, e eu acho que eu tenho uma versão em português, não lembro agora. Mas ele me mandou uma versão do livro Filosofia do Inconsciente, do Eduard von Hartmann. Então é um livro fabuloso. Sim, conhecendo o Jung, eu não sei se é o Daniel ou se é a Marcela, agora eu vou falar o nome certo, a Marcela, né? Tá mencionando o livro Em Busca de Jung, também é um livro muito bom. Eu não gostei muito do capítulo que ele apresenta a diferença entre Freud e Jung. Acredito que poderia ter sido explorado muito mais coisa e com muito mais qualidade, mas o livro em si, para mim, é muito bom. O capítulo 2, que trata sobre estilo e método, para mim é fabuloso, eu já usei em cursos, né? E o capítulo sobre fundamentação filosófica também é fabuloso. Então eu recomendo esse livro, né, que eu não sei quem é que está digitando, se é ou se são os dois juntos, né, que estão assistindo a live, né, que acabaram de citar, que é Em Busca de Jung. Tem ele em PDF na internet, você acha fácil. Então é um outro livro que também ajuda a compreender de modo um pouco mais maduro a obra do Jung. E é isso, gente. Era isso que eu tinha que falar. Que massa, agora é bom saber, os dois assistindo, né? Eu sempre ficava na dúvida se era um dos dois, agora então os dois assistindo. Então, assim, o Freud, né, vai ter a sua importância, mas aquilo que o Freud publica em termos filosóficos e também psicológicos, o Carl Gustav Caros tentava produzir, né? Tem uma crítica do Jung ao Hegel, né, sobre aquilo que ele produz em termos de filosofia. Jung vai chamar o Hegel de um psicólogo enrustido, né, e aí também tem surgido uma leitura que eu ainda não me sinto capaz de entrar nessa seara, que seria uma leitura que enfatiza muito, né, a perspectiva do Jung a partir de uma dialética hegeliana. Assim, pelo pouco que eu já pude ter contado e já me debruçar sobre os textos de Jung e sobre as relações, né, com a dialética hegeliana, eu não vejo lógica em você tentar fazer uma leitura do Jung a partir de Hegel, tá? Me perdoe, para mim não soa de cara, mas eu sei, tem um texto que eu recebi também, uma tradução na qual participei, que um colega do Ceará se permitiu fazer para que a gente, num grupo interno, tivesse acesso a um texto do Gigeret, não sei se vocês conhecem, mas tem um texto dele que eu estou para ler em breve, né, que de certa forma tem uma influência do Hegel, mas enfim, mais importante do que o próprio Freud, como eu ia dizendo, são essas figuras, né? O Hartmann, nesse livro aqui, Jung vai falando, ele relata na graduação dele que ele tem contato com Schopenhauer, com Hartmann, né, com Kant, com Leibniz, e posteriormente, após o final da sua graduação em medicina, já início da sua atuação como psiquiatra, né, ali por volta dos 24, 25 anos, ele toma contato com o Zaratustra de Nietzsche e também começa a se debruçar, e não à toa o Nietzsche vai ter uma extrema importância
ao Jung falar do processo de individuação. Então você vai ver referências do Jung, do Nietzsche, do Schopenhauer, do Kant, do James, em todas as obras, praticamente em todas as obras do Jung. Praticamente todas. Então você trazer como memórias nos induz a acreditar que Freud seria a figura de maior proeminência, né, acaba sendo um desrespeito para tudo aquilo que o próprio Jung já produziu. E é por isso que o Chandrasekhar coloca, né, no seu artigo que é Memórias, Sonhos e Omissões, porque a não compreensão de todo esse imbróglio envolvendo a produção do Memórias, Sonhos e Reflexões acabou muita gente questionando Jung, né, chamando-o de incoerente, porque ele enfatizava tanto a questão da equação pessoal, e na hora que ele faz uma autobiografia, muitas aspas nisso, na hora que ele faz uma autobiografia, ele omite personalidades importantes para ele, ele omite o contato dele com Wolfgang Pauli, Nobel em física, por exemplo, e responsável pela interlocução dele, né, e o surgimento do conceito, né, Jung vai elaborar o conceito de sincronicidade a partir dos seus diálogos com o Pauli. Você vai omitir a importância de Karl Kerényi, de Conde Kaiserlin, de Henrik Zimmer, né, do próprio James e Flor Noir, e aí você vai ignorar uma quantidade enorme, o próprio Einstein, que Jung foi amigo pessoal do Einstein, sabe? Uma quantidade absurda de pessoas que tiveram contato com Jung, como o Eliade também, o Mircea Eliade, né, e vários outros. E aí todo mundo vai ler a assim chamada autobiografia e pergunta, nossa, por que Jung não falou dessa galera? Eles tiveram uma importância absurda, como é que ele não fala? Eu espero, né, que tudo que eu trouxe nessas duas partes da live tenha servido como estímulo, mas também tenha permitido compreender por que, né, esse é um texto problemático e por que essas omissões tão grotescas, tão absurdas. Né? O próprio sinólogo, que é o que ajuda ele, eu esqueci agora, né, o sinólogo que apresenta o texto Segredo da Flor de Ouro, eu esqueci agora o nome dele, mas ele foi extremamente importante porque Jung já compreendia, já tinha o conhecimento da alquimia, superficial, mas tinha, né? Mas é esse pesquisador, esse sinólogo, que vai enviar para Jung e pede para Jung elaborar um comentário, que é justamente o comentário, que o título dele é exatamente esse, Comentário ao Segredo da Flor de Ouro, né? Que vai permitir Jung, também embasado pelos sonhos que ele tem, de olhar para a alquimia e dizer, caramba, tem uma... Richard Wilhelm, exatamente, obrigado, Júlio. Né? Então, é ele que vai permitir para que Jung acesse, né, encare com seriedade os textos alquímicos a partir do O Segredo da Flor de Ouro. Então, todas essas personalidades são extremamente importantes. E elas literalmente não são mencionadas aqui. A não ser um trecho, num apêndice, com carta, com alguma coisinha assim. Mas o lugar delas, né, no desenvolvimento da pessoa e do pensador que Jung foi, está oculto dessa obra. Por isso, para mim, eu decidi fazer, né, um vídeo, até por não encontrar esse tipo de vídeo na internet, eu quis ofertar para as pessoas e tornar disponível no YouTube esse tipo de reflexão. Convidar vocês a fazer, né, uma leitura madura do Jung. Não porque eu esteja apresentando uma leitura madura, mas porque ao oferecer todas essas referências, né, bibliográficas, eu disponibilizo para quem talvez não teria orientação, ou talvez não tivesse disponibilidade, nem, ou intelectual, ou pessoal mesmo, ou interesse de pesquisar, né? Eu estou ofertando para que vocês possam se debruçar sobre esses textos e questionar e ler criticamente o Memórias, Sonhos e Reflexões. Tá? Eu espero. E assim, só para a gente fechar, né? Isso se torna tão importante, esse tipo de reflexão que eu estou tentando propor aqui, que quando você pega esse texto, né, essa relíquia aqui, que tem o prefácio do Leon Bonaventure, que era a personalidade que mais auxiliou, né, na publicação das obras do Jung em português, ele já inicia o prefácio dele, a edição brasileira, com o seguinte: o impacto provocado pela publicação das memórias de Carl Gustav Jung tem se ampliado sem cessar, encontrando aceitação extraordinária pelo público europeu e americano. E por isso,
nos alegramos de vê-lo finalmente apresentado ao de língua portuguesa. Até um pouco à revelia do próprio Jung, o livro tornou-se um ponto de referência capital no meio da psicologia analítica. Vocês percebem a gravidade disso? Ele publica esse prefácio em 1975. Né? Para a primeira edição, eu tenho aqui a 19ª impressão. Né? Só não sei dizer para vocês aqui o ano, porque não está visível para mim nessa versão desse texto. Mas em 1975 ele publica, né, que esse texto, Memórias, Sonhos e Reflexões, que tem uma quantidade absurda de omissões, que não é uma autobiografia, é uma biografia, que é um texto que foi altamente deturpado e censurado pela própria família do Jung, né? Ele afirma que até a revelia do próprio Jung, o Jung não queria que as suas memórias tivessem essa proeminência, tornou-se um ponto de referência capital. Gente, quando eu leio isso, me assombra, me arrepia, porque você diz assim, se tornou um ponto de referência capital, quer dizer que para todo mundo que quer aprender sobre Jung, todo mundo que pensa em Jung, associa ele a essa imagem deturpada que consta nesse livro. Isso é absurdo, isso é um problema seríssimo. Então tem muita gente aí que fala um monte de bobagem e não sabe que está falando de bobagem, não só porque se utilizasse a linguagem de Jung, porque é uma pessoa idiota, porque não procurou ler, não procurou aprofundar, não procurou outras fontes e apenas replica uma informação da qual ele mesmo não teve a responsabilidade e honestidade intelectual de saber se é correto, mas também porque ele também é desestimulado em fazer isso quando a própria comunidade, né, acadêmica junguiana ufaniza esse texto e não faz a devida crítica, não publica artigos, não publica tese, não publica dissertação de mestrado, não publica livro, não faz uma leitura crítica, não publica vídeos criticando essa obra, colocando ela no devido lugar dela, que é uma biografia, e uma biografia muito imperfeita, tá? Então, assim, nós que somos pessoas que nos propomos a pensar a psicologia do Jung, temos responsabilidade com as deturpações que ainda se propagam quando a gente não propõe a fazer reflexão crítica e corrigir informações equivocadas como as que se apresentam nesse livro, tá? Então, a nossa responsabilidade em continuar titiazando o Jung, né, é enorme. Então eu espero que assim, isso sirva como um convite à reflexão, mas também um convite à autorresponsabilização de todos nós que nos propomos, principalmente através das redes sociais e da tecnologia de informação disposta hoje, através de videoaulas, através dessa nova profissão que é de youtuber, através desses meios que a internet nos permite, né, levar informação de qualidade para as pessoas. Então é nossa responsabilidade fazer isso. Perpetuar a lenda freudocêntrica e essa incompreensão de achar que Jung e que uma leitura muito equivocada sobre o fenômeno religioso são as coisas mais importantes da obra do Jung é colaborar para a deturpação progressiva, insistente e persistente da sua pessoa e da sua obra. Tá? Eu espero que isso sirva realmente de um convite à reflexão. E eu espero que meus colegas que estão agora assistindo comigo, eu fico muito honrado de ver gente que é comunicador também, principalmente Daniel e Marcela, vocês são parceiros comigo. Nós somos parceiros nesse trabalho de apresentar o Jung de forma madura. Por isso que aqui já na live, quem me assistir no YouTube, eu recomendo esses dois canais, que é o canal do Heráclito Aragão Pinheiro e o canal Conhecendo Jung. Se você quer começar a entender Jung de forma madura, através de pessoas que tentam, né? Nós tentamos, eu não posso nem dizer que eu apresento Jung da forma mais séria possível. Eu também sou um estudante da psicologia analítica. A psicologia complexa, ela não é uma coisa que você aprende lendo apenas uma vez o texto do Jung. Existe toda uma profundidade ali, e aí não é tentando fazer uma associação com os fenômenos de iniciação mística, não. Mas a obra do Jung não é uma obra racionalista, que você aprende apenas fazendo reflexão racional, abstraindo o corpo, abstraindo a noção de experiência,
Não, a obra do Jung exige da gente um investimento que não é só racional, é de totalidade. A gente precisa mergulhar por inteiro. Nós precisamos pensar a obra do Jung não apenas pela função da consciência, né? A função pensamento, não apenas pela função sentimento, mas utilizando as 4 funções: pensamento, sentimento, intuição e sensação. A gente precisa pensar Jung não através de uma atitude da consciência extrovertida, mas também através de uma atitude da consciência introvertida, compreendendo que somos uma totalidade e não apenas fragmentos. Tá? Então, para compreender Jung, você não compreende, e aí também, volto a dizer, não é porque eu estou estimulando, porque Jung é um pensador, é muito profundo, gente, que coisa, ele é muito profundo. Não, é porque Jung é um pensador sério e é um pensador erudito. Né? Quando você toma contato com a obra do Jung, você tem uma quantidade absurda de referências por trás que se você não procura compreender com quem ele está dialogando e quais os pensadores, os teóricos, as obras que ele está utilizando, você se perde. Mas você se perde mesmo. Como até a leitura mais madura da obra da psicanálise, ou a leitura mais madura da obra do Husserl na fenomenologia, ou você estudar o Reich, cada pensador tem a sua equação pessoal e ela não se apresenta assim logo muito fácil. Você precisa ter seriedade e se debruçar. Você precisa entender o contexto em que aquela obra foi produzida. Você precisa entender com quem ele estava dialogando. Que tipo de projeto era aquele que ele estava abraçando e apresentando em suas obras. E você só faz isso lendo Jung, não é lendo comentador. Tá? Eu adoro a Marie-Louise von Franz. Eu acho ela uma psicóloga de mão cheia e teoricamente não, praticamente a melhor intérprete que o Jung teve. Mas eu não posso dispensar, por exemplo, a leitura da Bárbara Hanna. Eu não posso dispensar a leitura da Aniele Jaffe. Eu não posso dispensar a leitura da Yolande Jacobi. Mas nenhuma delas substitui a leitura do próprio Jung. Nenhuma delas. Só a gente aprende fácil. Se você for fazer uma faculdade de filosofia ou até com um bom professor de psicologia, ele vai deixar muito claro, você não consegue entender esse pensador se não mergulhar na obra dele, se não mergulhar no mundo dele, se não tentar entender como ele pensava. Tá? Então, eu volto a dizer, eu não recomendo iniciar o estudo da obra de Jung por essa obra. Tá? Não recomendo. Essa obra aqui, para mim, minha opinião, você só deveria ler quando você já tem uma compreensão razoável de quem era Carl Gustav Jung e do que era e para que se propunha a sua obra psicológica. Tá? Então, depois de ter uma noção disso, você pode ler essa obra e compreender onde estão as lacunas, as omissões e todos os erros, né? As deturpações e as titiazações, né? Que se sobrepuseram ao relato dele, como está no protocolo. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Eu espero que vocês possam acessar o texto do Chandasani. Recomendo vivamente a leitura desse cara. Se eu pudesse, né, com essa exceção, se eu pudesse recomendar a leitura de alguém antes do Jung, seria a leitura do Chandasani. Né? Mas eu recomendo com muita ênfase o estudo da obra do Jung. Aí a gente pode, depois eu vou fazer um videozinho para o YouTube e aí eu também vou recomendar, né, como eu entendo. Eu sei que tem muita gente, o Heráclito faz isso, o Daniel e a Marcela fizeram isso no canal deles, e eu também vou apresentar os textos que eu considero aqueles mais indicados para uma leitura inicial da obra do Jung. Mas enfim, era isso. A live se tornou maior do que eu queria, né? Se tornou mais extensa do que eu mesmo esperava, mas eu espero que tenha sido bacana, eu espero que tenha sido um percurso interessante para quem ficou até agora, né, assistindo comigo, interagindo, o Luiz, né, o Daniel e a Marcela e todo mundo que está tendo acesso a essa live, meus colegas de graduação, colegas que não têm ligação direta com a psicologia do Jung, mas que de alguma forma, por ter contato na filosofia espiritualista que segue, já ouviu falar dele e a partir dele se propuseram a assistir essa live, ou pessoas mesmo que me conhecem por outros percursos, por outros caminhos, me viram falando ao vivo e disseram, eita, vou ver o que é que esse barbudo tem para falar, esse careca tem para falar, né? Então, assim, eu espero que tenha sido interessante realmente para vocês.
Agradeço a atenção de vocês até agora. Para quem vai estar assistindo esse vídeo depois pelo YouTube, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês até esse momento. Se vocês chegaram com dúvidas, eu espero que eu possa ter dirimido um pouco dessas dúvidas e oferecido um roteiro de leitura que possa ajudar a compreender minimamente e com maturidade o pensamento do Jung. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê nas próximas lives e nos próximos vídeos que eu vou estar gravando lá no YouTube. Obrigadão, galera, e um forte abraço. Bom fim de semana para vocês.